Descubra o mistério por trás do paradeiro das 12 tribos de Israel e se surpreenda com o desfecho dessa história milenar. No deserto do Sinai, Jacob reuniu seus 12 filhos, prevendo que dariam origem a tribos que carregariam uma aliança divina, porém. O destino reservou desafios inimagináveis para essas tribos ao longo dos séculos. No século 10 AC, após a morte do rei Salomão, o reino unificado de Israel se dividiu em dois: o reino de Israel, ao norte, composto por 10 tribos, Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés, lideradas por Jeroboão, e o reino de Judá ao sul, formado por Judá e Benjamim. A divisão ocorreu devido à recusa do filho de Salomão, Roboão, em aliviar a carga tributária sobre o povo. Assim, Jeroboão proclamou a independência no norte. A separação marcou o início de uma era turbulenta para as tribos de Israel. Em 722 AC, o Império Assírio, sob o comando do impiedoso rei Sargão II, lançou uma campanha militar brutal contra o reino de Israel. As poderosas muralhas de Samaria, capital do Reino do Norte, foram cercadas e sitiadas por anos. A população enfrentou fome, doenças e desespero, enquanto aguardava a chegada inevitável dos invasores. Quando as muralhas finalmente cederam, a cidade foi saqueada e grande parte dos habitantes foi deportada para longe de suas terras. Os assírios adotaram uma política de dispersão populacional cruel, misturando os israelitas deportados com outros povos conquistados em terras distantes e desconhecidas. Assim, as tribos do norte começaram a se dissolver lentamente, perdendo sua identidade cultural e religiosa ao longo das gerações. Os descendentes das 10 tribos perdidas de Israel se viram mergulhados em um destino incerto, onde suas raízes ancestrais se misturavam com novas realidades desconhecidas. Enquanto as tribos do norte enfrentavam a deportação e a perda de sua identidade no sul, Judá e Benjamim resistiam com determinação mesmo diante das invasões babilônicas que culminaram na destruição de Jerusalém em 586 AC. Essas tribos mantiveram viva sua história e tradições. Muitos foram levados para o exílio na Babilônia, mas, diferentemente das tribos do norte, eles preservaram suas genealogias e registros religiosos. Após 70 anos, com a permissão do imperador persa Ciro, eles puderam retornar à terra prometida. Ao reconstruir o Templo de Jerusalém e manter viva a chama da fé, os descendentes de Judá e Benjamim se tornaram os antepassados dos judeus contemporâneos. Sua capacidade de preservar suas raízes culturais em meio às adversidades destaca-se como um exemplo de resiliência e determinação. A busca por pistas sobre o paradeiro das 10 tribos perdidas de Israel gerou lendas e teorias intrigantes ao longo dos séculos. Uma dessas teorias aponta para a presença de descendentes das tribos perdidas na Etiópia, onde a comunidade Beta Israel afirmava ser originária da tribo de Dan. Isolados nas montanhas etíopes, esses grupos praticavam uma forma ancestral de judaísmo. Nas décadas de 1980 e 1990, Israel realizou operações de resgate dramáticas, conhecidas como Operação Moisés e Operação Salomão, para trazer milhares desses indivíduos de volta à Terra Prometidas. Além disso, na Índia e Mianmar, os Benei Menashe reivindicavam descendência da tribo de Manassés. Embora testes genéticos tenham revelado conexões ambíguas, muitos foram reconhecidos por Israel como descendentes legítimos e permitidos a imigrar. Por fim, tribos Pashtuns no Afeganistão mantêm lendas sobre sua ancestralidade israelita, com práticas culturais que lembram os antigos israelitas apesar das evidências controversas. Essas comunidades preservam tradições que ecoam a história das tribos perdidas. A busca pela verdade sobre o paradeiro das 10 tribos perdidas de Israel levou a diversas teorias e descobertas ao longo dos séculos.
Estudiosos e pesquisadores mergulharam em estudos genéticos profundos, buscando conexões entre populações antigas e atuais para desvendar o mistério das tribos perdidas. Surpreendentemente, análises genéticas modernas revelaram marcadores comuns entre populações judaicas ao redor do mundo, sugerindo uma ancestralidade compartilhada. No entanto, esses estudos também apontaram para uma significativa miscigenação ao longo dos séculos, indicando que as tribos de Israel não desapareceram completamente, mas se transformaram ao se mesclar com outras culturas e povos. Mais intrigante ainda foi a descoberta de que muitos palestinos, sírios e libaneses contemporâneos compartilham marcadores genéticos com os judeus, sugerindo uma possível descendência de antigas populações israelitas que permaneceram na região e adotaram novas identidades ao longo do tempo. Assim, as tribos perdidas não desapareceram totalmente, mas sim evoluíram e se fundiram com outras comunidades, lançando luz sobre a complexidade da história humana e a fluidez das identidades culturais. O mistério das tribos perdidas de Israel transcende a mera busca por suas localizações geográficas. Ele ressoa profundamente na condição humana, provocando reflexões sobre identidade, pertencimento e transformação ao longo do tempo. A saga das 12 tribos dispersas pelo exílio e pela história revela não apenas uma narrativa de perdas e separações, mas também de adaptações e evoluções. A permanência desse enigma ao longo dos séculos serve como um lembrete da fluidez das identidades culturais e da interconexão entre os povos. As tribos perdidas não desapareceram no esquecimento, mas sim se fundiram com outras culturas, deixando um legado que ecoa na diversidade e na complexidade da experiência humana. Epílogo. Em uma pequena vila remota no Kurdistão, uma anciã chamada Sara guarda zelosamente um antigo rolo de pergaminho que tem sido passado de geração em geração em sua família. Neste pergaminho, escrito em aramaico antigo, estão registradas histórias e genealogias que remontam a uma linhagem ancestral ligada à misteriosa tribo de Naphtali. Sara acredita fervorosamente na autenticidade desses registros, pois eles contam não apenas a história de seu povo, mas também guardam segredos e ensinamentos transmitidos ao longo dos séculos. Para ela, manter viva essa tradição é mais do que preservar o passado, é honrar as raízes e a identidade de um povo que se recusa a ser esquecido. A cada linha lida no antigo pergaminho, Sara sente a conexão com os antepassados se fortalecer, lembrando-a de que, embora as tribos possam ter se dispersado pelo mundo, sua essência perdura nas histórias contadas e nos laços familiares que resistem ao tempo. A jornada de busca com o passar dos séculos, inúmeras expedições e pesquisas foram empreendidas por estudiosos, arqueólogos e entusiastas na tentativa de desvendar o enigma das tribos perdidas de Israel. Desde as montanhas da Etiópia até as regiões remotas da Índia e Mianmar, cada descoberta e cada pista encontrada alimentaram a esperança de encontrar vestígios tangíveis das tribos desaparecidas. Relatos de viajantes intrépidos, relíquias antigas e tradições preservadas em culturas distantes reforçam a ideia de que as tribos perdidas deixaram marcas indeléveis ao longo de sua jornada dispersa pelo mundo. A busca pela verdade sobre o paradeiro das 12 tribos de Israel continua a inspirar novas investigações e a manter viva a chama da curiosidade sobre um dos mistérios mais fascinantes da história bíblica. Durante séculos, a busca pelas tribos perdidas de Israel envolveu uma jornada repleta de mistérios e descobertas fascinantes. Exploradores, historiadores e arqueólogos se aventuraram por terras distantes e locais remotos em busca de vestígios que pudessem elucidar o destino das 10 tribos desaparecidas.
Expedições meticulosas foram organizadas, documentos antigos foram decifrados e relatos de viajantes seculares foram minuciosamente examinados em uma tentativa de reconstruir o caminho percorrido por essas tribos ao longo dos milênios. Cada nova pista encontrada, cada artefato descoberto e cada testemunho preservado alimentaram a esperança de lançar luz sobre um dos enigmas mais envolventes da história bíblica. A saga das tribos perdidas não apenas despertou o interesse acadêmico, mas também tocou o coração daqueles que anseiam por desvendar os segredos do passado e conectar-se com as raízes ancestrais perdidas no tempo. Após explorar os mistérios e as reviravoltas da saga das 12 tribos de Israel, somos levados a refletir sobre o impacto duradouro dessas histórias ancestrais em nossas vidas contemporâneas. As lições de resiliência, perseverança e transformação transmitidas por essas tribos perdidas ecoam além dos séculos, inspirando-nos a valorizar nossas próprias raízes e identidades. A jornada das tribos de Israel nos lembra que, embora enfrentemos desafios e adversidades ao longo do caminho, a conexão com nossa história e herança cultural pode nos fortalecer e guiar em direção ao futuro. Que cada capítulo dessa narrativa milenar nos inspire a buscar nossa própria jornada de autodescoberta e conexão com as origens que moldaram quem somos hoje. Não perca o desfecho emocionante dessa jornada. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre história bíblica. As tribos de Israel podem ter se dispersado pelo mundo, mas deixaram um legado que ecoa através dos tempos, lembrando-nos da importância da conexão humana. Se gostou, comenta aqui embaixo. Onde será que as 12 tribos estão?